Fala pessoal, beleza? Hoje passar a visão aqui do índice, dia 27 de julho, em relação ao fechamento do mercado, me considerando minhas análises. Então o diário, né, ele ainda continua ainda fazendo esse canal aqui de alta, basicamente, esse canalzinho ascendente. Se a gente pegar essa visão aqui, estender para o lado, opa, aqui, só colocar aqui, ó. Então basicamente ele ainda está nesse range lateral, mostrando essa visão, né? Então o preço ele está trabalhando dentro dessa lateralização aqui basicamente. Então ele está fazendo topos e fundos aqui ascendentes, né? E aqui basicamente o preço ainda tende ali então a andar mais ali um pouco para cima, mas o mercado ele faz o bem que ele bem entender, né? Então, mais vindo aqui para os 5 minutos, né? Hoje o mercado ele abriu aqui com um gap de em torno de 500, quase 600 pontos, né? Também tínhamos aqui uma região de lateralidade. Se a gente pegar aqui nos 2 minutos, ele brigou nessa região que deixou marcar. Então ele ficou lateral hoje pela manhã, considerando aqui esses fundinhos da sexta-feira. Deixa eu marcar aqui então em preto, aqui em rosa aqui, só para ficar melhor. Então o preço, né, basicamente ele abriu e ficou lateral aqui dentro desse range, né? Ele teve estoque aqui na sexta, deixa eu aumentar aqui, ó. Teve esse fundo aqui também, e aqui hoje ele abriu aqui e ficou brigando aqui dentro, né? Qual foi o meu racional hoje, né, para minha operação? Eu efetuei uma venda ali, me tirou um zero, e a outra ali eu consegui estar tendo um ganho ali de quase 6 para 1. Qual foi o racional? Eu tracei esse FIBO pegando a máxima aqui do dia 23, que seria esse movimento aqui, ó, essa máxima do dia 23, com a mínima aqui do dia 24, né? Então, traçando esse FIBO, a gente teria essa visão aqui, ó, máxima e mínima. E aí aqui o preço, hoje, ele subiu esticado, né, basicamente, nessa região aqui de pressão, né, basicamente, ó. Então, o preço subiu aqui em linha reta, sem nenhuma estrutura. Eu aqui considerei, então, por ser uma região de 61,8, né, desse FIBO, dessa pernada aqui, preço esticado longe das médias, busquei um retorno às médias, né? Então a gente tinha a região de pressão, essa região de pressão, mais o FIBO de 61,8, que faz bastante preço. E aí foi essa análise que eu tive, né? Então a gente vindo aqui pro layout das médias, a gente tem uma visão melhor, né? Então basicamente, né, o preço na parte da manhã ficou lateral, né, dentro desse range aqui. Deixa eu pegar esse quadrinho aqui, ó. Então basicamente o preço ficou lateral. Ele teve aqui um rompimento, né? Daria para pegar uma possível compra, né? Até o possível alvo aqui de 61,8, mas eu optei ficar de fora porque ele estava subindo sem estrutura, né? O que seria de estrutura? O preço ele estava subindo reto, né? O preço é saudável, ele sobe em estrutura, né? Topos e fundos maiores. Nesse caso não. Nesse caso ele subiu aqui em linha reta, né? Então o preço aqui daria para ter pegado uma compra, né? Assim as médias estavam alinhadas, porém eu fiquei de fora, tá? Então eu fiz essa venda no mercado mesmo, próximo dessa região. Meu stop estava atrás dessa região de pressão. Deixa eu voltar aqui. Acho que nos 5 minutos aqui fica bom. Então aqui a gente tinha duas confluências, né? Na verdade, três. Deixa eu marcar a região de pressão aqui, ó. A gente teria duas confluências aqui, ó. O preço, né, subiu este reto, basicamente, saindo dessa lateralidade aqui, né, ele fez um rompimento, buscou 61,8, uma região que faz muito preço, estava longe das médias. Então qual que foi o meu alvo, né? Eu considerei ali no mínimo retorno ali na média de 200, na média de 50, né? Então basicamente meu stop aqui estava aqui em torno de 100 pontos. Eu vendi exatamente a mercado, coloquei meu stop aqui em cima, atrás da região de pressão, que foi basicamente isso aqui, ó, meu stop, por um retorno dessa forma aqui, ó.
Então meu retorno aqui pagou quase 6 para 1, né? Então se a gente pegar aqui e medir, né? Eu vendi nessa região, deu 130 pontos aqui para um retorno de quase 700 pontos. Eu saí exatamente aqui com 600 e poucos pontos. E foi isso o meu trade de hoje, basicamente. Então a gente tinha a região de Fibo, né? Considerando essa pernada toda, essa pernada maior, né? Que seria essa, com a mínima de sexta, dia 23 com a mínima de 24. O preço subiu, ele ficou acumulando aqui, né? Basicamente, ele acumulou. Subiu aqui na região de 61,8, preço esticado longe das médias, vendi com retorno aqui nas médias. E foi isso meu trade, basicamente hoje. Perdão. E aí à tarde, observando agora, a gente teve outro movimento de oportunidade que basicamente seria na compra. Se a gente perceber, aqui por volta das 3h40, 3h46, o preço ele estava já se preparando com as médias alinhadas, né? Seria isso aqui, ó. Então o preço estava aqui, ó, com a média de 50 para cima, a média de 20 para cima, a média de 9 para cima, a média de 200 para cima e a VWAP aqui também. Então todas as médias estavam o quê? Apontando para cima, né? E eu fiquei de fora, não estava aqui de frente à tela, e aí não peguei. Mas aqui serve de estudo, né, de aprendizado, que para próximas operações. Qual que seria o racional, né? Então o preço, se a gente perceber, ele estava fazendo esse movimento aqui, ó. Ele estava fazendo espécie de um triângulo, né? Um triângulo aqui ascendente. Pegar essa mínima e essa máxima. Então o preço, né? Ele estava trabalhando aqui nessa lateralidade, né? Também. Deixa eu voltar aqui que fica melhor. Aqui, ó. Então o preço estava brigando aqui dentro dessa região, né? Basicamente ele foi afunilando. E aqui ele teve um rompimento, né? Aqui ele fez o rompimento, voltou nessa região, fez o pullback e andou mais ali para cima. E aí beleza, então vamos supor que a gente pegou essa compra, né? Vamos supor que a gente está no trade, então pegaria essa região de LTB aqui. Opa, aqui ó. Então pegaria esses fundos aqui, deixa eu marcar aqui em preto, ficar maior, aumentar aqui, beleza. Pegaria esse canal, jogaria para cá, né? Esse topinho aqui também. E aqui a gente teria o ativamento da compra nesse candle aqui de ignição, né? Ele fez um rompimento, e aí ele andou ali para cima, subiu em estrutura, tá? Beleza, pegamos a compra. Qual que seria os alvos, né? A gente também tem que traçar os alvos. Então deixa eu só corrigir aqui o triângulo. Beleza. A gente poderia fazer o espelhamento desse Vzinho aqui, ó. A gente tem esse espelhamento aqui. Quando a gente faz o rompimento dessa região, então se a gente pegar aqui, ó, a gente teria esse Vzinho aqui, certo? Então a gente pode pegar mínima e máxima desse movimento, né, considerando um rompimento dessa região aqui, e fazer o espelhamento para cima buscando os alvos. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Pegaria a mínima e a máxima desse movimento, e ali a gente estaria projetando os alvos, né? Então deixa eu vir aqui para um layout sem médias, fica bacana. Deixa eu escolher essa linha roxa aqui também, para ficar bom. Aqui deixar essa região de pressão, porque foi aonde exatamente ele fez um pullback. Então beleza, a gente traçou o Fibo, né? Seria esse Fibo aqui, né? Com a mínima e a máxima. Aqui então a gente teria o primeiro alvo, aqui ó. Aqui seria o segundo alvo desse movimento, e aqui seria o terceiro. Quase ele chegou, né? Então o que o preço fez, né? Fez o rompimento, deixa eu colocar aqui um pouco menor. Então o preço, voltando, ele brigou aqui dentro dessa região, né? Lateralizou, fez afunilamento. Aqui teve um candle de ignição saindo dessa região. Então comprava na máxima, stop na mínima, né? Pegaria aqui, ó, compra na máxima, stop na mínima. E ali a gente teria ali o primeiro alvo. Aí ele fez o segundo alvo, fez o pullback aqui nessa região de pressão, continuou e aqui ele lateralizou, né? Basicamente. Então essa foi a minha análise de hoje, basicamente. Então a gente teve duas oportunidades, né? Recapitulando, que foi o Fibo, né? Do dia 23 com o dia 24, máximo e mínimo. A gente teve essa região de preço aqui que ele buscou aqui, né? Depois ele retornou às médias.
lateralizou, fez o rompimento, buscou, fez o pullback na região de pressão, né, que é essa região aqui, que ela fez preço. Deixa eu colocar ela menor que fica bacana. Aqui, ó. Então, o preço, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Então, o preço fez essa lateralização, esse afunilamento aqui dentro dessa região, fez o pullback, fez o rompimento aqui, né? Rompeu, fez o pullback aqui nessa região de pressão, que é aqui, ó, se a gente olhar para trás, ó, onde tem essas setas, ele fez o pullback exatamente nessa região e lateralizou, né? Aqui, tá lateral aqui. Bem provável ele aqui vai buscar o terceiro alvo aqui em 176,933, né? E também casa com a região de pressão aqui, se a gente olhar, a gente tem esses fundinhos aqui, ó, que é exatamente aqui que ele está buscando. Então foi essa a análise de hoje, basicamente. Espero que possa estar contribuindo, né, de certa forma. E vamos aí para mais um dia. Obrigado, valeu.